Voltei a ficar pequena. Tá todo mundo me ouvindo? A gente tentou resolver a história, parece que não melhorou. Continua pequena! Mas vocês estão me ouvindo? Mas pelo menos tá todo mundo me ouvindo, adorei. A gente não sabe por que eu estou pequena. Ai, a pequena mais grande que eu conheço, que fofa! Vai pequena mesmo? Adorei. Peraí que a Marina tá mandando mensagem. Enquanto a gente tenta resolver, mesmo pequena, eu vou falando. Primeiro, que prazer estar aqui. Essa é a. Ai, a Ana Helena tá falando que pode ser porque não colocou no modo tela inteira. Eu não sei, eu tenho até receio de apertar as coisas assim. Tem alguma apresentação? Porque a Ana tá só no cantinho, não tem. Isso aqui é estranho. Não tem nenhuma apresentação. Você, Fernanda, será que o webinar não entende que você apresentaria alguma coisa? Slide, por exemplo, então. Mas quando eu apresento alguma coisa, deixa eu ver. Não, não era nada disso. Apertei aqui um botão e não era nada disso. Espera aí que a gente está tentando resolver. Mas eu vou falando, tudo bem para vocês? É melhor quando a tela é grande, né? Mas enfim. É um prazer enorme estar aqui. Essa aula ela é uma aula inaugural e ela me fez lembrar uma aula que eu dei no ano passado para uma universidade lá em Salvador. E ela tudo bem importante. E essa aula inaugural, eles chamam de aula magna. É, é uma aula de abertura do ano letivo. E eu fiquei super feliz e muito, enfim, muito lisonjeada com o convite, e fiquei imaginando o que eu teria que falar numa aula assim, né? E aí eu falei exatamente sobre a questão da escrita, né? E sobre esse papel todo, sobre essa potência que a palavra é. E teve uma. Me marcou muito isso, não por ser uma aula inaugural do ano letivo de todos os cursos daquela universidade, mas porque tinha uma característica muito grande daquela universidade, que ela, ela era uma universidade pra, com uma matrícula, com uma mensalidade mais barata, e por isso ela tinha muita gente com uma renda mais baixa, né? Muitos dos alunos eram alunos que era a primeira vez que o filho de uma família ia para a universidade, né? Então era o primeiro filho que ia para a universidade, a possibilidade do acesso de ir para a universidade.
E aí, quando eu terminei de falar, fez uma fila, enfim, de pessoas querendo falar comigo, né? Uh, e aí esse rapaz chegou, e um rapaz chegou e falou assim para mim, que ele tinha ficado encantado com o que eu falei, né, sobre a palavra, porque ele achava que ele nunca conseguiria de fato escrever bem, né? E eu falei, por quê? Ele falou assim, porque eu cometo muitos erros de português. E eu falei para ele, mas a escrita não é só sobre isso, né? É claro que a escrita, ela envolve essa questão da ortografia, mas a escrita envolve a questão da ortografia e de outras questões, mas o mais importante é a sua presença nessa escrita, né? E isso vai muito além. Se você quer aprender mais sobre estrutura de texto, sobre ortografia, você pode ler, a leitura ajuda bastante nisso, pode te dar esse entendimento da ortografia, né? E da própria estruturação do texto. Mas tem algo que é muito além, e que ela se chama a presença de quem escreve, a alma de quem escreve. E isso é seu, sempre foi, mora em você. E aí ele falou assim, hoje eu tô saindo daqui com a certeza de que eu posso. Então, assim, eu realmente é, eu fiquei emocionada de falar isso, porque eu acho que esse curso, e ai, fiquei emocionada, desculpe. Esse curso, ele é mais do que uma jornada. Eu acho que ele é a possibilidade que existe em todo mundo de conseguir escrever. E a possibilidade de você conseguir escrever, ela, ela é muito maior do que a técnica. A possibilidade da gente conseguir escrever com a profundidade, para muita gente, ela é um sim que a vida dá, sabe? E para muitas pessoas, ao longo dessa minha jornada, dessa minha estrada pela escrita, eu percebo que ela é a possibilidade do sim para as pessoas. E aí, para muita gente que ouve muito não ao longo da vida, a possibilidade do sim, dessa capacidade de escrita que é para todos, ela é muito bonita, né? Então, é isso que vocês vão encontrar nesse curso, essa possibilidade da escrita, que ela é para todos, né? Ela não é algo que ela é exclusiva, né, para algumas pessoas que têm o dom, que têm uma capacidade além da minha. Ela é para todo mundo. Isso assim é um negócio que nunca vai deixar de me emocionar, né? Que eu acho que esse curso ele nasceu para isso e ele é sobre isso. Ele é o formato dele foi feito exatamente para dar esse acesso para mais pessoas, né? Se eu tivesse feito um curso que ele fosse todo ao vivo, eu não conseguiria levar esse acesso a tantas pessoas, né? Então, porque por conta de toda a dinâmica, só para vocês terem ideia, tem gente que está fazendo o curso hoje que nunca poderia fazer se ele fosse ao vivo. Gente que mora em outro país, gente que está morando no Canadá, nos Estados Unidos, no Japão, tem aluno em Portugal, tem aluno na Espanha, tem aluno que está morando na Inglaterra. Então, assim, tem gente na Suíça. Então, assim, a possibilidade de levar para mais gente, não só fora do Brasil, mas levar para lugares muito distantes do próprio Brasil, lugares que eu nunca chegaria. Então, assim, eu cada vez mais eu tenho dito que eu queria muito que chegasse um dia em que eu não precisasse falar escrita afetuosa, que eu só falasse a escrita, porque não existiria um motivo pelo qual a gente teria que chamá-la de afetuosa, porque ela se tornaria tão grande que ela viraria a própria escrita, né? Porque a escrita afetuosa é isso. A escrita, quando eu falo sobre afetuosa, não é sobre ela ter afeto, ela é sobre afetar o outro, ela é sobre encontrar o outro, ela é sobre fazer ser uma ponte para o outro, né? É isso que é a escrita afetuosa.
né? E então, assim, é isso que a gente vai, é isso que vocês vão encontrar nesse curso. Ele é uma caminhada mesmo, ele é feito em cada módulo. A ideia é que vocês, é como uma caminhada, né? Que a cada módulo vocês vão acessando conteúdos diferentes, que são como visitas que a gente precisa fazer para ter um olhar que fuja mais da técnica e que mostre e que estabeleça uma relação com a palavra, porque a escrita, ela é muito... A gente passa uma vida inteira, né, acreditando que a escrita é sobre a técnica, né? A escrita é sobre a técnica, que a escrita, ela é esse lugar pequeno chamado técnica, né? A gente aprende isso na escola e durante, acho que o curso eu falo muito sobre isso, né? Sobre o porquê que a gente olha para a escrita por esse lugar, né? E por que às vezes a gente não consegue entrar na profundidade da escrita. Tem muito a ver com a maneira, com o processo, o nosso processo educacional, né? Não é só sobre o nosso. De uma maneira geral, as pessoas olham para a escrita dessa maneira. Mas aí quando a gente percebe, quando você se dá conta, e nas aulas eu vou mostrar isso, que a escrita é basicamente uma relação. E aí, quando a gente entende ela como uma relação, é como um descortinar para a vida da gente, porque você começa a perceber. Eu sei que deve ter muita gente aqui que está entrando nesse curso com medo, com travas, com bloqueios relacionados à escrita. E muita gente fica me perguntando: ah, será que é para mim? Porque eu tenho muito medo, eu tenho meus receios, eu não estou conseguindo escrever. É super para você, porque a gente é para você e enfim, é para qualquer pessoa que perceba na palavra um caminho. Então, é sobre isso, né? A escrita, ela é sobre esse lugar, e esse é o lugar que a gente visita. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas nos meus cursos, de uma forma geral, é que uma coisa que a pessoa precisa se preparar é que você não vai sair disso da mesma forma como você entrou. Então, você é como se aquilo não te pertencesse mais quando você termina. Você não consegue mais voltar para o que era, né? Então, aquilo não te cabe mais, né? E isso é muito bonito. Ao mesmo tempo, durante todo o trajeto, você vai ter que jogar luz nesse processo. Porque quando a gente joga luz nesse processo e a gente tem um entendimento do processo da escrita, a gente consegue perceber, até mesmo quando isso que está cristalizado dentro da gente, que é essa escrita mais dura, quando ela vem à tona e a gente identifica. É muito bacana, porque a gente começa a ter até uma capacidade de analisar a nossa própria escrita sem ser tão perverso com ela, né? Sem colocar um chicote na mão e ficar se criticando tanto, que é uma questão também muito forte relacionada à escrita, é a gente ficar colocando um chicote na mão e ser muito crítico, em achar que não tá bom, em achar que não tá perfeito o suficiente, que não tá bom para publicar, que não tá bom para compartilhar e ficar guardando, né? Ficar guardando aquela escrita só para gente. E o que eu falo é que a palavra, ela é poderosa demais, né? A escrita tem um poder transformador tão bonito, mas tão bonito, que ela não deveria ser guardada na gaveta, né? A gente deveria compartilhar esse olhar mais humano e mais profundo sobre a palavra, porque ela, quando a gente compartilha um texto, uma construção narrativa, né, que ela não precisa ser só por texto, pode ser uma construção do texto, de uma narrativa, aquilo deixa de existir na gente para morar no outro.
A palavra faz morada no outro, né? Então, é por isso que, por que, né? Por que não compartilhar, né? A escrita, ela diz respeito muito a gente seguir vivendo no outro, a gente ter uma continuidade através da palavra no outro, a gente se perceber mais humano, mas quando a gente escreve com profundidade, e é isso que todo o processo faz, escrita é condução. É muito fácil as pessoas virarem para você e falar assim, você precisa escrever, né? Não é tão simples assim. A escrita é uma condução. E quando você é conduzido, você consegue escrever. E isso é um processo de condução. Vocês são conduzidos aula por aula para conseguir escrever com profundidade. E aí, quando a gente escreve nesse lugar mais profundo, basicamente o que acontece é que você, quando esse teu texto chega no outro, ele reconhece aquele texto como parte integrante dele mesmo. E quando isso acontece, é quando você olha para aquilo e existe um reconhecimento de quem escreveu em quem está lendo. Então, uma das aulas eu falo sobre essa relação que o texto cria, de quando a gente entende que existe uma técnica também, mas que isso... Estrutura de texto, gente, eu garanto que todo mundo aqui sabe fazer. Mas entrar com profundidade no texto já é outra questão. E quando a gente faz isso, a gente entende finalmente que o texto é um exercício de coragem, porque o medo, ele sempre vai ser uma presença, né? Ele é um exercício de amor e de humanidade. Ele é um exercício de amor exatamente porque existe um reconhecimento da gente no outro, né? Porque você compartilhou através dele, não você compartilhou saudade, você compartilhou amor, você compartilhou tristeza, você compartilhou alegria, você compartilhou informação com clareza, mas percebendo quem era o outro, enxergando o outro. A escrita é um exercício da gente enxergar o outro. Quem é aquele outro que está ali, né? Então, a gente estabelece nisso uma relação muito mais próxima com o outro, né? Só para quem está entrando agora, é uma aula de abertura em que eu estou falando, dando uma visão geral sobre a escrita, sobre o que você vai encontrar no curso, e daqui a pouco eu vou parar e eu vou responder as perguntas de vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre o curso e sobre todo o processo, vocês já podem ir colocando, porque eu vou tentar responder a maior quantidade de dúvidas possíveis, tá bom? Eu já vi que tem bastante gente perguntando. Então, só para vocês saberem que vai ter um momento que eu vou responder. E já adiantando um pouco, a gente vai ter encontros ao vivo para responder dúvidas, né? O material é gravado, eu vi que algumas pessoas perguntaram. O material, você não vai assistir às aulas pelo webinar, você vai assistir às aulas, não tem problema de travar, de dar nenhuma questão na aula, porque você recebe esse material e você pode acessar a qualquer momento, a qualquer hora, como um vídeo mesmo, né, do seu computador, enfim, não tem esse problema da conexão. E a gente vai ter, sim, alguns encontros ao vivo para tirar dúvidas e das aulas bônus, que a gente também já vai falar daqui a pouquinho, tá? E aí, para fechar essa aula inaugural, eu também queria trazer alguns elementos que hoje, basicamente, eu percebo e que... Porque o mais bonito do processo de escrita é que ele nunca se finda, né? A gente vai conseguindo entender mais e mais sobre ele, e eu vou conseguindo entender mais e mais sobre ele também. Mas, assim, escrever com regularidade é uma coisa que ajuda muito,
Por exemplo, quando vocês chegarem na aula sobre camadas, o que é, para quem, eu tenho algumas pessoas aqui que eu sei que ainda não querem conhecer um pouco sobre a escrita afetuosa, mas não estão ainda matriculadas. Camadas é essa capacidade da gente escrever sobre qualquer coisa a partir de qualquer lugar. É a gente mudar a nossa forma de pensar a própria escrita e dos caminhos que ela percorre. Então, escrever, praticando muito isso, esses exercícios de camada, é muito rico para a escrita de qualquer um, para qualquer coisa, que às vezes as pessoas me perguntam, mas é sobre para eu usar no meu trabalho, eu posso, como empreendedora, escrever isso, fazer textos assim nas minhas redes sociais. Eu conto muito o exemplo de uma aluna que eu tive em Brasília, que quando eu cheguei no final do curso, ela veio me abraçar e falou assim: eu gostei muito de você e muito desse curso, mas ele não é para mim. Aí eu falei, por quê? Porque eu quero escrever um livro. E eu fiquei muito chateada, pensando, caramba, eu fiquei aqui 9 horas em pé, falando, porque o meu curso presencial é, como diriam alguns alunos, um atropelamento, e ela não entendeu que eu estou falando sobre a escrita. Então, esse é um curso sobre a escrita, sobre qualquer escrita, é sobre o verdadeiro papel da escrita, que na sua raiz é um papel de encontro com o outro, é um papel de conversa com o outro, é o papel de se conectar com o outro. As palavras, elas não existem para ocupar espaço, elas existem para fazer sentido e para dar sentido. Então, façam bom uso da palavra. É isso que eu tenho para passar para vocês aqui. E eu vou começar a responder algumas perguntas, porque eu estou vendo que elas são muitas, 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 muitas. Eu vou começar aqui o mais de baixo possível, mas eu só estou me localizando. A Alda perguntou se tem exercícios, se você vai escrever em cada módulo. Tem muito exercício, Alda. Eu sugiro exercícios praticamente todo final de aula. Então, tem bastante exercício de escrita. Quem se matricula no curso, quem faz parte da turma, vai receber em breve um link de um grupo fechado que a gente tem no Facebook da escrita afetuosa. É um espaço de experimentação de escrita para que a gente possa escrever, para que vocês possam escrever e ter interação com as outras pessoas do grupo, da turma, perceber como o impacto que o texto causa nos outros é bem bacana e tem funcionado bastante. A gente também, eu estou fazendo sugestões também de leituras, às vezes de vídeos para assistir, é um grupo de bastante interação. Boa noite, gostaria de saber em qual plataforma se dá o curso online. A Cristiana, é pelo Hotmart, a plataforma. Aí a Cristiane fala, porque o Webinar Jam, para mim, trava muito. Não, não é o webinar, fica tranquila. O curso é pelo Hotmart. Deixa eu chegar aqui, que eu desci tanto. É possível escrever dessa forma na terceira pessoa? É super possível, Karina. Na verdade, assim, eu sei que eu dou muitos exercícios em que eu insisto que as pessoas escrevam em primeira pessoa, mas essa insistência tem um motivo. É muito importante que vocês comecem a ter uma relação com o texto de presença no texto. Se você consegue escrever um texto em primeira pessoa e perceber a profundidade que aquilo atinge no outro, e a gente precisa ter essa experiência da exposição, né? Para depois você começar a testar outras maneiras de escrever. É super possível em terceira pessoa, porque você vai aprender e entender
qual é o caminho que te leva para o profundo. E aí você pode fazer em terceira pessoa, e aí podem ter textos para diferentes vertentes, você pode entender como é que você transforma um texto técnico num texto de encontro com o outro, né? Então, algumas pessoas estão perguntando quantos módulos, quantas aulas, tudo isso, gente, todas essas informações, elas têm no site do curso. Lá tem dizendo quantos módulos são, quantas aulas são. Eu nunca lembro de cabeça, inclusive. E vou aqui para minha colinha, aqui do curso online. Aliás, eu pedi para o pessoal da Curral colocar aí o site do curso para as pessoas. É bem legal o site do curso. Teve uma coisa que me emocionou pra caramba quando ele ficou pronto, porque eu não tinha visto os depoimentos dos alunos ainda, e eu fiquei super emocionada quando eu li, e lá tem os depoimentos. Ó, são 9 módulos, são 17 aulas. Ao todo, são mais de 10 videoaulas e exercícios práticos, tá? Para Tatiana. A Gabriela Bittencourt. Ana, fico me perguntando quando escrevo sobre mim, sobre o meu ser, algumas experiências que vivi. Como existe no outro? Escrevo para o outro? Como meu texto habita esse outro? Gabriela, isso é uma coisa que eu falo muito, muito no curso e que eu mostro isso. E só para você entender, primeiro, a gente não deve escrever um texto para agradar o outro. A gente escreve e esse texto encontra o outro. Como diria um amigo meu poeta, eu escrevo para encontrar outras vozes por aí. E a gente faz isso, né? Quando a gente escreve sobre a gente, você começa a entender, e no processo todo você vai entender muito bem isso, que o encontro que acontece com o outro é pelo profundo, né? Não é literalmente na tua experiência, mas é no que ela carrega. Eu posso ter um texto que eu estou contando uma história minha, mas ele encontra o outro no amor, na relação de mãe e filha. E aí, esse encontro com o outro se dá nesse lugar. Sabe como é que eu entendi isso? Com os meus textos sobre comida. Porque eu escrevia sobre bolo de laranja, a pessoa comentava sobre a esfirra da tia. E eu falei, gente, mas eu tô escrevendo sobre bolo, a pessoa tá comentando sobre esfirra. E aí foi que eu me dei conta. Não é nem sobre bolo, nem sobre esfirra. A gente está falando sobre saudade. Ou a gente está falando sobre amor. Então, esse é o lugar de encontro. Né? Fabiana Gomes. No curso dos exercícios, a gente envia para vocês? Teremos feedback? Então, Fabiana, essa é uma questão que todo mundo me faz. No curso, vocês são muitos, assim, como eu falei, esse é um curso para possibilitar o acesso. Quando isso possibilita o acesso, e a gente ganha no sentido de poder disso ser mais disponível para mais pessoas, isso também ganha um volume no qual eu não consigo dar conta de dar retorno para as pessoas. Por conta disso, a gente tem algo que é possível ser feito, que é uma leitura e uma análise de texto minha. Só que isso daí é algo à parte que você tem que fazer, algo que você precisa comprar. Não é nada exorbitante, não é caro, mas é algo que precisa comprar. Por quê? Porque, por exemplo, uma leitura e análise de texto meu, só para você ter uma ideia, eu demoro mais ou menos uma hora e meia para fazer esse material. Ele é um material que fica bem rico, né? Aliás, é uma coisa que eu, com a Curral, a gente vai disponibilizar, como é que foi esse tipo de... Como é que a análise desse texto foi bacana para quem optou por ter a análise do texto, né? E ele tem um limite de quantidade de pessoas que podem ter essa análise, que podem contratar essa análise de texto, porque eu tenho o meu limite físico, né? Por isso que eu falo que é tão importante vocês fazerem parte desse grupo do Facebook, porque ele também é uma maneira de vocês trocarem. E eu acho que, acima de tudo, a gente precisa confiar, a gente vai aprendendo a confiar mais no que a gente faz, sabe? A gente vai aprendendo a olhar mais para o nosso próprio texto. Como vou acessar o curso? A Florips pergunta. Quando você compra o curso,
o material é liberado para você, Florips. E sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês podem escrever para cursosonline@curral.com.br. Qualquer tipo de dúvida, vocês podem falar com o pessoal, são pessoas muito queridas que atendem vocês. Patrícia, podemos escrever nessa perspectiva da primeira pessoa no plural? Sim, com o tempo. Sabe o que é mais legal, Patrícia? Quanto mais a gente escreve, quanto mais a gente vai se envolvendo com o processo de escrita, a gente vai experimentando mais. A gente vai conseguindo mexer um pouco na estrutura, a gente vai conseguindo mexer um pouco na pessoa, a primeira pessoa, a terceira pessoa. Você começa a se sentir mais à vontade com isso. A Luísa pergunta, mas você não vai responder dúvidas sobre o curso, que eu já estou na metade. Luísa, a gente vai ter encontros só para responder as suas dúvidas sobre o curso, porque senão eu vou estar contando, como essa aula é uma aula de bem-vindos, talvez tenha gente que já comprou o curso e já está em algum momento do curso que os outros não chegaram. Aí vocês, sempre que essas coisas acontecerem, esses encontros para tirar dúvida, vocês vão ser avisados, tá bom? Kelly, onde fico sabendo quando acontecem as aulas online ou as aulas ao vivo? Acho que você quer dizer, né? Vocês vão receber tudo isso por e-mail. Tem gente que eu já respondi pergunta de outras pessoas. Trícia, qual é o diferencial do curso online do método descrito no seu livro? Trícia, eu costumo dizer que todo e qualquer curso que você fizer comigo ou ler o livro, você vai sempre perceber que tudo isso tem um fio de condução que se chama escrita afetuosa. Mas existem processos, né, ligados à escrita, que quando eu escrevi o livro, eles não eram tão claros para mim quanto eles são agora. Por exemplo, como você chega nas camadas. É algo que eu falo no livro, mas que eu mergulho mais no curso online, por exemplo. E tem uma coisa que eu acho muito bonito, Trícia, é quando eu vejo pessoas que fizeram meu curso 2, 3 vezes. Tem gente que fez meu curso presencial 2, 3 vezes. E eu fico pensando, gente, mas de novo essa pessoa aqui na sala? E aí eu pergunto, você percebe diferença de um curso para o outro? Ela fala, cada vez que eu venho no seu curso, eu consigo pegar algo de novo. Então, eu acho que ler o livro, fazer o curso presencial, fazer o curso online, uma coisa vai agregando a outra, sabe? A Sara quer saber se ela pode fazer mais para frente. Pode, né? O curso ele funciona em sistemas de turma, né? Então, eu não sei te dizer quando vou abrir a próxima turma, né? Por que sistema de turmas? Para exatamente cumprir essa jornada das pessoas de terem encontros de dúvidas, de ter essas aulas bônus, né? Que são aulas a mais, que são aulas ao vivo. Se esse é um processo ininterrupto, eu não consigo programar essas aulas ao vivo de uma maneira organizada para um determinado grupo de pessoas, né? A Lucilene pergunta se é terapêutico. Lucilene, eu não fico vendendo isso como algo terapêutico, mas eu acho que quando a gente mergulha na gente, inevitavelmente isso acontece. E uma pessoa me escreveu hoje, eu até postei no meu Instagram, porque ela escreveu um negócio que eu achei tão lindo, porque ela falou assim que ter feito o curso comigo valeu mais do que 2 anos de terapia. Aí eu falei, ixi, eu vou ganhar problemas agora com os psicólogos. Apesar de eu saber que tem muito psicólogo que faz o meu curso que gosta muito do processo. A Marília perguntou algo sobre quando vai ser informada sobre esses encontros, como vai ter acesso ao grupo do Facebook. Tudo isso vocês vão receber por e-mail.
A Naira pergunta qual a diferença entre o curso online e o curso presencial e se eu já tenho previsão do curso presencial em São Paulo. Naira, eu não tenho a menor previsão de curso presencial, eles estão todos suspensos devido, enfim, a tudo que a gente está vivendo. Eu não tenho como programar um curso presencial, porque eu não sei quando isso vai ser possível, quando vai ser possível reunir pessoas numa mesma sala, né? Parece que todas as informações elas são tão dissonantes, né? Se a escola só vai voltar em julho, se a escola só vai voltar em julho, eu fico pensando, curso presencial antes de julho e agosto, nem pensar, né? Mas assim, as informações são tão, às vezes, elas vão sempre mudando tanto, que eu não estou fazendo nenhum planejamento sobre curso presencial. E eu acho que a diferença do curso presencial e do curso online é porque, assim, o online é isso que eu falei no início, essa possibilidade de levar para mais pessoas. Acho que até algumas pessoas comentaram, realmente nunca poderia fazer esse curso se ele não fosse online. E o presencial é a presença, né? Eu tento dar experiência é, do conteúdo do curso presencial, mas é claro que no presencial eu estou falando e você pergunta para mim na hora, né? No online você tem que esperar o encontro acontecer, né? E no presencial é um grupo pequeno, né? É um grupo pequenininho. Então, no final do curso eu leio o texto de todo mundo, né? E, enfim, são experiências diferentes, mas eu acho que são todas experiências válidas e muito ricas, né? Aí a Maiara, acho que eu já respondi. Ai, Márcio Nílio perguntou, Márcio, que ele perguntou, ele está falando que o meu curso atrai majoritariamente público feminino. A que eu atribuo isso, Ana? Eu acho que tem a ver um pouco com o nome, escrita afetuosa, mas eu acho que essa questão, eu acho que o escrita afetuosa talvez tenha reverbere mais no feminino, né, nas mulheres. Eu acho uma pena, porque eu acho que eu falo sobre a escrita, então eu não sei, às vezes eu fico na dúvida se eu acertei nesse nome, que foi escolhido de uma maneira muito, sem pensar muito, sem elaborar muito essa questão. Mas eu acho que as mulheres têm uma questão em lidar com esse sensível que a escrita pede, elas acabam se sentindo mais à vontade em fazer os cursos. Mas eu tenho homens também no curso e eles se saem muito bem, eles também adoram fazer o curso, eles ficam um pouco impressionados com a quantidade de mulheres, mas enfim, é isso. É, a Paula, ela quer melhorar a técnica, ela não é escritora, não trabalha com a escrita, não tem uma boa formação. Será que esse curso me ajudaria a desenvolver uma estrutura de texto? Tenho medo da falta da técnica. Paula, fica super tranquila, não é sobre a técnica. A técnica, ela é só uma estrutura de texto e a gente pode adquirir isso de uma maneira muito fácil, a leitura ajuda, mas eu acho que tem uma coisa que é muito mais importante em qualquer na escrita, que é a presença da gente, a gente colocar a nossa alma no texto. Isso é o que tem mais importante. Vai com fé que esse curso vai te ajudar bastante. Eu não estou falando isso para vender curso, não, é verdade. Ixi, a Fernanda, tenho muito dentro de mim, não consigo colocar para fora. Quero fazer esse curso para encontrar essa ferramenta. Fica super tranquila, Fernanda. O curso vai te ajudar bastante nisso, em trazer isso, né? Em abrir isso, né? Em entrar, né? Nesse processo interno de você ver como é que você faz isso, como é que você consegue, né? Isso vai te ajudar. Algumas estão aqui meio que se repetindo. Ai, Brenda, querida, mandou várias respostas que tem na página. É isso mesmo. No meu Instagram também eu tenho uma parte que é só sobre a escrita e que tem várias respostas que as pessoas sempre me fazem com bastante. Vocês são muito queridos, um respondendo para o outro, isso é muito bonito.
A Tati pergunta se pode expor o texto para o grupo, no grupo do Facebook. Tati, tem funcionado muito bem com a turma 1. Muitas perguntas repetidas que eu já falei. Emanuele, o curso também funciona para quem quer escrever críticas, resenhas e ensaios. Emanuele, se o teu objetivo é escrever uma crítica, uma resenha e um ensaio de uma maneira que aquilo reverbere no outro, sim. Não existe, eu não vou falar. Do mesmo jeito que eu não falo, do tipo, como você escreve uma crônica, como você escreve um poema, eu falo sobre o lugar onde a escrita nasce. Eu acho muito importante a gente visitar esse lugar antes de pensar em qualquer outra coisa. Porque quando você percebe esse lugar que a escrita nasce, todo o resto, você entende que sim, você pode escrever sobre crítica, sobre resenha, sobre ensaio, sobre uma tese, sobre um texto corporativo de trabalho, sobre o seu negócio, é sobre a escrita. Isso é muito bonito. Algumas pessoas perguntando a diferença do livro e do curso, eu já respondi. A pessoa dizendo que está amando o curso, obrigada, Karine. A Isabela falou que viu que passa pelo tema do lutos e perdas. Então, Isabela, agora eu vou dar uma das aulas bônus é sobre essa escrita para momentos de crise, perdas e luto. Eu tenho um curso só sobre isso, né? Mas é um curso presencial, mas eu disponibilizei uma aula bônus que é ao vivo, e é sobre isso, e é muito bonito, né? Eu não tenho, Larissa, a previsão do curso sobre luto, porque ele é um curso presencial e ele precisa ser presencial, sabe? É um curso de muita potência, ele mexe muito com as pessoas, e a gente tem que fazer isso ao vivo, ali junto. Eu tenho essa aula bônus que mostra que vocês vão experimentar um pouco do que é isso, do que é essa condução da escrita para escrever sobre esses lugares de dor. É muito bonito essa aula bônus, não percam quando tiver, mas é muito bonito. Eu trago muitos exemplos do próprio curso do luto. Eu amo esse curso. É um curso de cura, é lindo. Ana, é possível escrever para o outro sem passar por si mesmo? Não. Estela. Estela, a gente nunca encontra o outro se antes a gente não se reencontra. Nunca esqueça disso. Não existe. A escrita, ela sempre nos revela. A questão é, você tá percebendo que a escrita está te revelando ou não? Por isso que todo o processo é sobre jogar luz no processo de escrita. É sobre você sair desse lugar que parece que é um barco à deriva e entender que é você ali o tempo todo, né? Você tem que ter você. Tem algumas perguntas que eu já respondi. Qual o livro? O livro é o meu livro, Como Se Encontrar na Escrita, Cirlei. Ana, o curso fica disponível? Michele. Ana, o curso fica disponível? Preciso terminar em um período determinado? Vou ainda me inscrever, não realizei a inscrição. O curso ele fica disponível por um ano a partir do momento que você compra, o material fica disponível para você, ou seja, você não precisa terminar correndo, você pode fazer no seu tempo, você pode rever, fazer, terminar, rever rever de novo. Ele fica disponível para você durante um ano, Michele. Você acha que o curso online é suficiente para quem nunca escreveu? A Denise me pergunta. Denise, eu acho que ele é um caminho de abertura. Muito bonito. Parece de novo ridículo falar isso, porque o curso é meu. Mas é uma jornada tão bonita, assim, juro, assim. A minha vontade era ter um megafone e falando assim, pessoas, por favor, a escrita é sobre esse lugar.
porque é muito bonito, sabe? Assim, a gente escreve, né? Todo mundo, as pessoas, elas escrevem, elas constroem suas narrativas, mas a gente escreve sempre de um jeito muito superficial. Conseguir, a Denise, o curso é essa condução para que você consiga escrever. No presencial, eu já hoje, presencial, somando com treinamentos que eu dei em empresas, eu já tenho já tenho beirando os 2.000 alunos, né? Com o curso online, isso está se multiplicando de uma maneira muito rápida. Denise, todo mundo consegue escrever, todo mundo, as pessoas conseguem escrever. É muito bonito ver isso acontecendo, né? Ana, a escrita afetiva é o mesmo que escrita de transformação? Eu não sei, eu chamei de escrita afetuosa porque eu precisava dar um nome. Eu conto essa história de precisar dar um nome no curso, né? Cristiane Novaes, mas ela transforma a gente, né? Ela é escrita. Eu falei, a minha vontade é que daqui a um tempo as pessoas não falem, escrita afetuosa. Você está falando sobre a escrita? Porque ela vai se tornar a própria escrita afetuosa. E o que é se transformar na própria escrita afetuosa? Que as pessoas finalmente entendam que a escrita é sobre encontrar o outro pela palavra e não ficar ocupando espaço em branco, sabe? Ficar jogando palavras ao vento, né? A Amanda disse que é super terapêutica, eu também acho. A escrita nos ajuda numa reorganização interna muito importante, né? A Cleide pergunta: os textos a serem produzidos devem ter que tamanho? Quantos parágrafos? Cleide, eu acho que no início a gente às vezes se sente mais tímido, com mais dificuldade de escrever um texto mais longo. Então, eu não defino isso. Eu acho importante que a pessoa escreva aquilo que até onde ela consegue ir com aquele texto. Pode ser um parágrafo, pode ser dois. Isso é uma questão muito, muito interessante, porque eu falo para as pessoas, não é só sobre o tamanho do texto, se ele é textão, textinho, mas o mais importante é você entender e perceber e conseguir fazer com que aquele texto carregue você, carregue a sua alma, ele tenha uma existência, ele seja um texto vivo, e para se manter vivo, a Cleide, Joana pergunta, pode falar da diferença entre entre eu e eu estou, quem eu sou e quem eu estou? Ai, Joana, eu vou dar spoiler. É a diferença é o lugar de fala que a Joana está me perguntando, eu acho, né? Quem eu sou e quem eu estou. Vamos tentar tratar disso de dúvidas para não dar spoiler dessa aula que é tão legal, que é esse lugar de fala, né? Como é que a gente começa a escrever? É um ponto. De onde você está escrevendo? É de quem você é ou de quem você está, né? Então, é disso que ela está perguntando. A Mariana pergunta qual a frequência de liberação dos módulos. Você recebe todo o material, o curso inteiro de uma vez só, para exatamente você ir fazendo no seu tempo. Ai, que lindo, Ana Lúcia. A escrita é terapêutico, sempre choro. Eu também. E você acha que o curso vai te ajudar a equilibrar seus pensamentos? Eu acho, ele ajuda a organizar. E às vezes até mesmo ajuda quando a gente tem uma escrita que ela é um pouco desorganizada, sabe? Que ela é uma escrita em que a gente coloca muita informação no texto. E o curso ajuda nisso, ajuda a gente a estruturar melhor, sabe? Sem ficar focando em técnica. Não é um guia, não é um curso é, que você vai. Não é um curso aborrecido, gente. É legal. Ana, a Vanderlé. Ana, qual a dica para criar uma rotina de aprendizagem, rotina de escrita, definir dias e horários? Eu acho super importante, sabe? Assim, pelo menos você se. Quando eu estava quando eu estava numa fase muito intensa de escrita, porque eu precisava, por exemplo, entregar meu livro, Vanderleia,
Eu tinha um planejamento muito rígido de escrita, de quantas horas eu precisava escrever por dia e quantos textos eu precisava produzir num dia, né? E funcionou super bem para mim. Foi uma época em que eu cresci bastante com o meu texto, assim, sabe? Então eu acho que ter uma rotina, você pensar, eu vou escrever 3 vezes por semana, eu vou tentar escrever durante 1 hora, 3 vezes por semana, sabe? Ou meia hora, ou quanto tempo você tiver disponível. E aí, não sei se você já chegou nessa aula, né? Quando você está na parte dos exercícios de camadas, eu ensino a fazer isso. é, eu ensino a fazer isso, e aí você pode usar isso para exercitar essa escrita, sabe? Trabalhando com camadas. Tem mais. A Sara pergunta. A Sara tem uma preocupação aqui que faz sentido. É, ela, ela entendeu que ela tem 1 ano para ver as aulas. Isso, você tem até 1 ano para ver as aulas. Mas pelo que entendi, eu perderia suas aulas de perguntas e respostas. Ou você grava também para a gente ver? Sim, Sara. Essas aulas de perguntas e respostas e as aulas bônus, elas são gravadas. Na verdade, assim, é como esse webinar. Vocês recebem, vocês se inscrevem e aí depois vocês recebem um link com a aula gravada. Então, você não perderia isso, entendeu? Você conseguiria assistir mesmo se, vai ser bem na hora do meu outro curso, vai ser bem na hora do meu compromisso, enfim, você recebe isso e essa gravação, você não vai ficar sem, né? Malu, na minha turma tinha 4 homens, eles contribuíram muito. Eles contribuem. Ai, a gente tem bastante pergunta. Como é o nome do meu livro? Como se encontrar na escrita? Deixa eu só ver, gente. Desculpa, acho que é a Marina falando comigo. Vamos lá, vou caminhando para as últimas perguntas e para contar uma coisa super legal no final. A Lorena, olha que legal. Ana, comecei a escrever há pouco tempo, recebi um elogio e a pessoa me falou que eu quebro padrões. Confesso que entrei no grupo para entender que padrões são esses. Isso é muito legal, Lorena. Tem uma coisa que é muito importante, de novo, a gente não pode estar na escrita como um barco à deriva. Uma coisa que eu chamo muito as pessoas é entendam o seu processo, entendam o processo. Uma coisa que eu falo muito, que elementos tem nesse texto que levam um encontro com o outro? Porque senão você fica assim, eu fiz um negócio, as pessoas se emocionaram, ou as pessoas disseram que o meu texto conversa com elas, mas eu não sei por quê. Né? Então, o curso é sobre isso, é entender esses porquês. Para quê? Para que você consiga não replicar isso como se fosse uma fórmula, mas que você esteja mais presente no que você faz, né? A Bruna quer ter o acesso ao e-book gratuito, não achou mais o link. Quando as pessoas me pedem pelo meu direct do Instagram, eu tenho mandado para elas. Kelly, recebe certificado? Recebe. No final, todo mundo que termina o curso, quando termina a última aula do último módulo, ela recebe um certificado. A Priscila, que fez um comentário. Ajuda a destravar a dissertação, porque eu tenho muita dificuldade em escrever na terceira pessoa e me posicionar. Sim, ajuda na escrita, ajuda. Sabe por quê? Você vai entender que é uma coisa que é o seguinte, é do tipo, o que nessa relação tá difícil para mim? Isso é muito forte no curso. Ajuda a destravar sim, Tatiane. A Fernanda, é possível começar o curso e encontrar uma nova profissão? Fernanda, tem gente que consegue, tem gente que se dedica a isso, e eu tive alunos que depois do curso lançaram livro, ou seja, a sua porção escritor nasceu ali, né? Teve gente que criou páginas nas redes sociais de sucesso.
tem gente que virou ghostwriter, enfim, né? As pessoas, elas se descobrem na escrita, né? Ai, Malu, a Malu pediu para eu contar um pouco da experiência em Brumadinho. Não vai dar tempo, mas eu conto sobre essa experiência na aula de luto e de crise, que vai ser uma aula bônus. Tem muitos comentários, muitas perguntas eu já respondi. A Isabela quer saber se esse webinário vai ficar gravado. Sim, para todo mundo que está inscrito, todo mundo que veio ou não veio, vai receber o link. Última pergunta, da Naira. Ana, você acredita também que o leitor precisa estar preparado, disposto para receber um texto? E o leitor precisa encontrar seu público? Eu estou voltando a escrever com afeto, mas tenho medo de falar para ninguém. Qual a sua opinião sobre isso? Naira, a gente escreve para encontrar outras vozes por aí. Talvez a gente não agrade todo mundo, né? A escrita é sobre o encontro, e principalmente a escrita é sobre relação. Eu acho que algumas. Quando a gente entende que é sobre relação, a gente percebe que às vezes algumas pessoas estão preparadas para ouvir aquilo e outras não. De novo, você não vai agradar todo mundo. Isso pode acontecer, mas eu acho que você vai encontrar pessoas que onde a sua voz vai reverberar. E isso é muito bonito, sabe? Eu falei que era a última, mas eu fico, gente, com o coração partido aqui, e o pessoal da Curral deve querer me matar, mas tudo bem. A Shirley, mas para escrever eu não tenho que estar inspirada? Conseguirei escrever quando quiser? Sim, a resposta é sim, você vai conseguir escrever quando você quiser, e isso é algo que o curso vai te dar. De verdade, não é marketing. É possível escrever sobre qualquer coisa a partir de qualquer lugar e não esperar o santo baixar, ou ter inspiração, ou acreditar que você precisa ter o dom. Você consegue, né? Gente, é isso. É... A Laura está perguntando se tem limite para se colocar no texto. Ela tem receio, fala demais de mim. Você se formou em jornalismo, né? Se formou, eu também sou jornalista. A gente tem que se desaprender para reaprender, Laura. E você vai entender que, sim, você pode falar sobre você e você mesma vai entender qual é esse limite. Mas escrever em primeira pessoa, que é um negócio execrado pelo jornalismo, você vai perceber que faz parte do processo. Cara, acredita, é assim, eu acho que eu é muito bonito quando eu entendi o processo, sabe? Eu fiquei arrepiada. É muito bonito. É, você fala no curso sobre essa forma vulnerável de escrever, Juliana, falo. Ah, pronto. Respondi todas, ou quase todas, ou algumas estão repetidas. Gente, então, como eu falei, a gente vai ter webinar de dúvidas, 2 aulas bônus, e a gente está aqui num trabalho super forte para conseguir mais inscrições. A gente precisa de mais a gente está tentando chegar em 100 inscrições. Se a gente conseguir chegar nesse número, de conseguir mais 100 inscrições, a gente vai liberar mais uma aula bônus, e aí eu preciso da ajuda de vocês. Vocês podem, quem não se inscreveu, eu espero que tenha se sentido hoje realmente animado para isso. E que se você se inscreveu, se você puder divulgar para os seus amigos, enfim, para as pessoas próximas, para alguém para quem você acha que esse curso vai conversar com ela, por favor, compartilhe, né? As inscrições só vão até dia 14 de maio, ou seja, só até quinta-feira, mas a gente está tentando chegar nesse número até amanhã às 20 horas. Então, eu agradeço demais. Eu acho que indicar esse curso ou fazer esse curso, e parece de novo marketing, mas de novo é o que de verdade, ele é um presente, sabe? Eu acho que a escrita afetuosa, ela me deu muitos presentes, e eu percebo que para quem faz o curso, ela é um presente,
Tem pessoas que se dão de presente, tem pessoas que dão de presente para os outros, para o marido, para um amigo, para a mãe. Então, se dê esse presente, né? Se vocês puderem me ajudar a divulgar mais o curso por aí, agradeço demais. Curral, por favor, manda o link para as pessoas poderem divulgar também. Eles estão pedindo. A Marina já vai divulgar. Receberam? Recebi aqui, Juliana recebeu. Gente, muito, muito obrigada. A oferta já está aqui. Eba! Obrigada, gente, obrigada. Tomara que a gente consiga, e daí a gente vai ter mais uma aula bônus, que é bem legal, já vou adiantando. Ela é muito bacana. Então, vamos ver se a gente consegue, né? Espalhar essa semente. A palavra é semente, né? A gente floresce. Por isso que tem a flor no, no logotipo que eu tatuei aqui no meu braço, ó. A palavra é isso, gente, é sobre o nosso florescer. Obrigada, viu, gente? Obrigada pela presença de todo mundo. Apesar de todas as falhas com essa ferramenta, acho que o que importa é a mensagem. Obrigada. Sem perfeccionismos. A escrita também não precisa ser perfeita, né?